Bom dia, mais uma quinta-feira com vocês, sejam bem-vindos. E eu tô aqui hoje com a Elaine, com essa maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre autoestima, saúde mental e psicanálise. Gente, o que tem a ver autoestima com psicanálise? Tudo, porque se a gente não tiver com a cabeça boa, não adianta estar bonita por fora. E aí eu quero que a Elaine conte um pouquinho sobre como ela foi parar nessa profissão. Conta um pouquinho pra nós, Elaine, tudo bem? Tudo bom, Dani? Tudo um prazer bem. estar aqui com você. Muito tá? obrigada, agradeço. Muito obrigada. Bom, eu vou contar um pouquinho lá atrás, tá? Como eu comecei a me interessar pelas dores dos seres humanos. Então, eu sempre trabalhei na igreja, né? Sempre orei pelas pessoas, sempre fiz esse trabalho voluntário e sempre trabalhei com casais, jovens. E atualmente eu continuo trabalhando na igreja, mas como eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais nas dores e trazer uma técnica, ter uma teoria, conseguir explicar melhor os sentimentos, então eu fui atrás de conhecimento para poder ajudar mais as pessoas, né? Porque quando nós falamos de dor, nós falamos de ser humano. E quando nós falamos de ser humanos, nós trazemos assim tudo aquilo que o ser humano é, na sua essência. Então a psicanálise, ela é um método que investiga os atos inconscientes das pessoas por palavras, por meio da associação livre, ou seja, quanto mais você falar de você, dos seus problemas, você consegue se curar, né? É uma cura. E o que eu mais gosto da psicanálise é que ela traz a cura pelo amor. Ela é a cura da dor. Então, ela vai trabalhar os seus sentimentos e ela vai trabalhar a sua dor, trazer a sua dor ao seu consciente. Porque o que acontece? Quando a gente é inconsciente, a gente vai repetindo padrões, buscando inconsciente tudo aquilo que a gente já viveu, e aí a gente fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? E aconteceu lá atrás, aí o cérebro acostumou a sentir aquilo e Exatamente. repete de formas diferentes, mas trazendo aquela sensação que a gente já está acostumado, que é de dor. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E nós nunca sabemos, assim, nós não paramos, né, na nossa vida agitada, nós não paramos para, de fato, refletir sobre aquela dor que está lá dentro pulsando, e que a gente está repetindo o padrão. Então, muitas vezes nós vamos vivendo de uma maneira dolorosa, não querendo quebrar os padrões. Por quê? Porque também eu não quero acessar os conteúdos que me faz sofrer. Porque não é fácil acessar. Porque Não é quando a gente fácil. acessa, a gente revive de novo. Mas a boa notícia é que daí a gente já vai vivendo consciente. E aí, quando a gente for repetir o padrão que a gente repetir, a gente para pensar, não, isso aqui é por conta daquilo, então eu não vou fazer de novo. Exatamente. Mas, assim, existe todo um trabalho para que isso comece a fluir de uma forma mais natural em nós, né? Uhum. Então, a nossa abertura em procurar esse tratamento é o primeiro passo. Tá? O primeiro passo, se você está assim, sentindo dor, se você está sentindo, vendo que você está muito triste, se você está num período de depressão, tá? Nós temos várias depressões na vida, tem depressões que nós nos curamos sozinha, e tem depressões que nós precisamos de medicamento, e tem depressões que quando a gente está medicado, nós precisamos de uma ajuda terapêutica. Então, a psicanálise, ela vem em encontro a tudo isso, a todas as suas necessidades psicológicas, tá? Do inconsciente. E a gente estava conversando nos bastidores, a Elaine fez até uma colinha de tudo que é principal aqui que ela quer trazer para nós. O que você quer trazer para nós de informação, Elaine? É assim, a análise pessoal, ela traz, na verdade, um grande conhecimento de quem somos. Né? E viver conhecendo quem nós somos torna a nossa vida melhor, com mais qualidade. Então, à medida que você se conhece, você tem uma vida mais sadia. Você consegue lidar melhor com os seus conflitos, com os seus problemas. Não que na análise você não vai mais ter problemas. Não, muito pelo contrário. Você vai trazer os seus problemas, mas, porém, você está buscando a resolução dos seus problemas. Sim. Então, o bonito da psicanálise é isso, que você, dentro do seu tempo, né, com a sua paciência, porque nós precisamos ter paciência conosco mesmo, porque muitas vezes nós temos paciência com todo mundo na nossa casa ou no nosso trabalho, mas nós não temos paciência com a gente. Nós não paramos para ouvir a nossa dor, nós não paramos para sentir a nossa dor. Por quê? Porque automaticamente nós estamos no automático.
Né? Então, nós Sim. não paramos nunca para olhar aquilo que nos agrada ou que nos desagrada. Nós estamos sempre naquela roda da vida tentando fazer a vontade que é do outro, agradar o outro. Então, a psicanálise, quando ela entra na nossa vida, como ela entrou na minha vida, ela entrou com esse fundamento de me mostrar quem eu era de fato, o que eu queria para mim, o que eu queria viver. Que é muito importante. Que é às vezes a muito pessoa está importante. vivendo num sofrimento porque ela está se anulando. E aí, às vezes nem sabe que está se anulando. Às vezes ela nem sabe, nem sabe. Quando eu procurei a Elaine, eu falei pra ela assim, olha, tá tudo bem, mas eu tô mal, assim, não tá acontecendo nada nesse exato momento, mas eu não tô bem. E aí a gente procurando investigar tudo que aconteceu lá atrás, e aí o meu cérebro, ele guardou tudo isso, meu inconsciente guardou e me trazia em formato de depressão, de pânico, crise de ansiedade. Eu penso... E aí era pior, gente, porque eu me culpava porque não estava acontecendo nada, eu estava daquele jeito. Exatamente. Aí era mais uma angústia. Não tá acontecendo nada, tá tudo bem, eu tô assim. E aí eu me auto-julgava e piorava a minha situação. E aí eu encontrei a Elaine, a gente tá trabalhando e faz um tempinho já. Eu falei pra ela, estou estranhamente bem. Porque é muito esquisito a gente acessar tudo aquilo que é ruim e ficar bem. É esquisito, eu não sei falar, vocês vão ter que procurar ela pra vocês ficarem estranhamente bem, igual eu estou ficando, estranhamente bem. Porque no sentido de estranha, porque dói mexer, mas alivia. Alivia, sim. Porque eu enxergo assim. Eu estou estudando ainda. Então, quem entra na psicanálise vai ter uma vida de muito estudo. Então, a gente precisa estudar muito, né? Porque quando a gente fala de dor, cada um tem a sua. Então, a minha dor dói em mim de um jeito que talvez nela não vai ter sentido ela sofrer por aquilo que eu sofro. Ela vai falar, mas que absurdo você estar sofrendo por isso. Mas nós falamos de dor. Então, por que nós precisamos estudar? Porque nós precisamos pontuar o nosso sofrimento. Porque o que é sofrimento para mim não é sofrimento para você. O que foi sofrimento para você não foi sofrimento para mim. A vida que você teve eu não tive. Então, assim, as experiências que cada um tem é a experiência particular. Por isso que quando você chega num local que você vai falar da sua dor, tem pessoas que não querem ouvir a sua dor, né? Por Ou quê? acha a sua dor bobagem. Tipo assim, não acredito que ela tá sofrendo por conta disso. Exatamente. Aí fala assim, nossa, mas que absurdo, Dani, você tá sofrendo por isso? E você sente até mal. Por quê? Porque aquilo piora ainda, né? Você fala, nossa, eu tô tanto tempo carregando essa dor e a pessoa vem e me desmerece, fala que isso não é dor. E aí a pessoa também às vezes acha que não é realmente uma dor que precisa ser curada e não procura. Tipo assim, realmente nem é tanto assim perto do que ela passa. Exatamente. Mas cada um tem a sua vida, cada um tem a sua experiência. Exatamente. E isso também reflete nos relacionamentos, né, conjugais, Elaine, porque, por exemplo, gente, o que eu percebi? Tudo que eu já vivi, às vezes tudo que eu já vivi, presenciei e precisei, inconsciente eu jogava nos meus relacionamentos. E isso sobrecarrega a pessoa. E às vezes você termina um relacionamento porque você não se conheceu e não entendeu que também foi culpa sua jogar uma carga pesada em cima da outra pessoa. Às vezes você nem sabe que tá jogando. E esse é um ponto que eu gosto muito da psicanálise. Por quê? Porque ela vai trabalhar exatamente esse ponto. O que é do outro, é do outro. E o que é meu, é meu. Então, nós vivemos tudo misturado, né? Se a pessoa fala que está bonita, está feliz. Se a pessoa fala que você não está bonita, você já se entristece. Mas muitas vezes aquela pessoa trouxe um conteúdo que é dela e joga em você, né? Então, você com esse tratamento, você procurando, você fazendo as análises, você vai entendendo realmente quem você é. Você vai pontuando o que de fato você gosta. Você vai conseguindo fazer as suas escolhas. Selecionando, escolhendo mesmo. Porque qual é a maior dificuldade que eu tinha? Eu tinha dificuldade de fazer coisas para mim, de voltar à vida e voltar a sentir prazer, ter sonhos. Então, durante muito tempo, eu me anulei porque eu casei, eu tive muito trabalho, eu fui cuidar de filhos e eu precisei fazer a vontade de todo mundo, né? Então, eu tive que cuidar muito. E eu tive porque eu não conhecia o outro meio. Quando eu me vi necessitando de ajuda, aí eu encontrei a psicanálise. Então, ela trouxe assim, muitas respostas que eu buscava. Como o meu lado espiritual, ele era um lado fortalecido,
O meu corpo é um corpo saudável, mas a minha mente, ela estava confusa. E eu precisava resolver alguns assuntos na minha mente, no meu psicológico. Nossa, gente, vocês veem que importante que é? Então, assim, ó, é corpo, alma e mente. Tem que estar tudo certinho, tudo direcionado para o mesmo lugar, porque senão vira uma bagunça. Vira uma desordem, vira um caos, né? É. Então, você tá ali, o seu corpo tá ótimo, mas a minha mente não tá legal, e o meu espiritual também tá em baixa. O que acontece? Você não está completa, você não está por inteira. Então, quanto mais nós sentirmos que nós estamos por inteiro, quanto nós nos sentirmos mais completo, nós seremos pessoas mais saudáveis, nós conseguiríamos viver assim, de um gozo da vida, ter um gozo diferente na vida. Porque tem coisa mais gostosa que gente feliz? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Quando você vê uma pessoa feliz, você fala, nossa, como é bom ficar perto dessa pessoa, como essa pessoa transmite paz, como essa pessoa me levanta. Que gostoso, que energia. É raro, é diferente, né? Isso. E muitas vezes você encontra pessoas, pelo contrário, que vêm reclamar. Eu sei, eu entendo das dores, eu entendo que você tem as suas dores, mas é exatamente esse movimento que eu estou oferecendo hoje, para que você entre nessa roda de vida, de sonhos, de planos, de prazer, porque não é normal, né? É comum, mas não é normal uma pessoa não sentir prazer, não querer realizar sonhos, não ter sonhos. Então, quando você vê uma pessoa assim, ela é apática. Ela não transmite, ela tem uma pulsão mais de morte que de vida. Você fala, nossa, eu não quero ficar perto. É um morto-vivo. É um morto-vivo. Então, esse morto-vivo incomoda. E muitas vezes esse morto-vivo, muitas pessoas não estão assim dispostos a viver junto. Imagina dentro de um relacionamento, onde você tem uma família, um marido, uns filhos, e você é um morto-vivo dentro desse relacionamento. Como que você vive com os seus filhos? Como que você vive com o seu marido? Que alegria que você leva? Não existe alegria, porque tudo que você faz dentro de um padrão, repetindo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós temos que fazer o que é certo, nós tentamos fazer cada dia mais na nossa vida aquilo que é correto. Isso nos faz o quê? Ter realizações. Sim. Mas fazer o que é certo e ficarmos felizes com isso é muito mais gostoso. É muito mais prazeroso. E, gente, a gente está falando aqui que esse comportamento de um morto-vivo é inconsciente. Às vezes você está sentindo essa tristeza e começa a ser normal. E aí você acha que você é daquele jeito mesmo. E as pessoas começam a te enxergar daquele jeito mesmo. Porque chega um momento, assim, na minha vida, que pra mim tanto faz. Chover pra baixo, chover pra cima. Isso. Eu não tinha alegria de nada. Poderia estar acontecendo qualquer coisa. Eu ainda cheguei a comentar com alguém, cara, se você me der um carro agora, pra mim tanto faz. Eu não vou nem ficar feliz e nem vou ficar triste. Vai ser... tanto faz. E é horrível viver assim. Não tem sentido viver trazendo desse jeito. isso para a psicanálise, isso é o sintoma. Então, você deu um sintoma que você não está bem. Mas que você não está bem com o mundo? Não, que você não está bem com você mesmo. Isso. Então, você teve o sintoma. Então, a hora que você tem um sintoma, peraí, eu não era assim, ou isso está acontecendo repetidamente. Então, você precisa também se investigar e ver que é um sintoma. Sim, e procurar ajuda, porque tem jeito. Por exemplo, quando eu percebi essa minha angústia, que tanto faz, eu comecei a me incomodar e eu penso, não é normal eu não sentir alegria de nada mais, porque era esquisito não sentir nada. E aí eu falei, não, tá errado. E aí, como eu trabalho com salão, eu sempre conversava com uma cliente ou outra, falava, nossa, eu tô esquisita, eu não tô bem. E aí elas foram me orientando, Dani, eu já passei por isso, procuro um médico. E aí, eu fui procurar médico, psiquiatra, neuro. Foi onde eu encontrei a Elaine, foi muito legal. Quando eu encontrei a Elaine, ela foi no salão, ai que bafão, deixa eu contar a intimidade. Ela chegou no salão por indicação. Do nada, eu tava chorando e segurando a mão dela assim, ó. Chorando e segurando. A hora que eu caí na real, eu falei, gente, é a primeira vez que a cliente vem aqui, eu tô chorando, segurando a mão da mulher, nunca mais ela vai vir aqui. Aí eu respirei e falei, tá esquisito isso, hein? Eu não choro pras minhas clientes, você é da área. Ela falou, eu sou psicanalista.
Eu sou psicanalista em formação, né? Eu hoje faço meus estudos junto ao Instituto Carlos Mussato, que aqui tem um polo, que é a Simbiose. A minha mestra, a minha professora é a Rose. Um beijo, Rose. Eu te amo, Rose. Estou estranhamente bem por conta da sua Eu aprendi muito com a Rose, eu aprendo muito com a Rose. Então eu costumo dizer assim que a Rose, ela foi assim o meu eixo, né, de me encontrar. Então eu tenho um amor pela Rose, assim, incomparável, gente, porque ela é uma pessoa centrada. Uhum. E na hora da dor, quando você vai ressignificando a sua vida, você vai valorizando até as pessoas que te ajudam. Sim. Né? Então isso é muito legal. Então as pessoas que são luz para você, que faz você se aproximar dessa luz, você acaba assim falando, nossa, foi por meio de tantas, às vezes pedido da pessoa, vai lá, procura, ou por meios de explicações que você encontra essa luz, porque a psicanálise, ela coloca luz naquilo que estava escuro. Ela ilumina de fato tudo aquilo que estava escuro na sua vida. Porém, o que acontece, né, para que você tenha êxito nas suas análises? Não que a psicanálise, nós não precisamos romantizar, falar, a psicanálise é isso. Não, nós estamos falando aqui de dor, de sofrimento, das nossas histórias, né? Então a psicanálise, ela vai ser assim aquela alavanca que vai nos tentar lançar para a vida, vai depender se eu quero também. Sim. Porque quando nós falamos da nossa área consciente, nós fazemos aquilo que está aqui, o cérebro já sabe o que nós vamos repetir. Agora, quando nós entramos no inconsciente, quando nós nos disponibilizamos a fazer esse acesso, é um acesso que vai nos colocar nu, porque é a nossa dor, é a nossa história. E fazer acesso da sua dor, da minha dor e da nossa história é um processo doloroso. Não é, você não vai para análise rindo. Ninguém vai para análise rindo. Muito pelo contrário, você vai para análise com uma dor dilacerante. Sim, no momento de preciso muito de ajuda. Exatamente. Às vezes é até a última tentativa. A pessoa fala, eu vou, se não der certo, para mim já era. Exatamente. E uma coisa que a Elaine falou pra mim numa sessão nossa, eu querendo tomar uma decisão, ela falou assim, não vai tomar decisão agora. No momento de crise, a gente não toma decisão. Isso. Então, hoje, esse programa pode ser pra você. Se você estiver passando por uma crise, não tome decisão. Não tome decisões. Porque o nosso cérebro, ele é tão inteligente a ponto de sabotar. Vai criar um problema pra você esquecer o problema principal. Nesse caso, a Dani, né, como ela já falou, ela mesma, então ela está passando por análise e ela criou uma situação para fugir do problema real dela. Então, ela estava se sabotando. Então, ela ia tomar uma decisão para ficar mal, mas para explicar o porquê que ela estava mal, sendo que o problema não era aquele. Era então, outro problema. Ela ia criar um problema. Então, nós colocamos luz naquele problema que não era problema, para iluminar o problema que era problema. Sabe o que eu fiz na hora que eu cheguei em casa? Alô, oi amor, tudo bem? Ah, então você me desculpa, porque, nossa, eu tava bem esquisita, não tava entendendo nada. Pronto, gente, quase acabei com a minha relação. Gente. Aleatório, assim, muito esquisito. E quando a Elaine falou pra mim, eu parei pra pensar, porque a gente tem que estar aberto. Se a gente não tá aberto, a gente não consegue entender, não consegue acessar, porque às vezes a gente vai com resistência. No começo dos meus tratamentos, eu ia com muita resistência. Aí, eu decidi mudar. Então, eu falei assim, eu vou falar o que eu tiver que falar e fazer o que for preciso para eu me encontrar realmente, para eu entender por quê. Porque já foram quase 40 anos de vida. Eu tenho mais um tanto ainda, mais 40, 50, não sei. Então, assim, dá tempo. Dá tempo. E tem que ser gostoso, não tem que ser dolorido nem sofrido. Aí eu falei, não, até aqui deu, chega, não quero mais. E aí eu fui aberta. Então, assim, a psicanalista é como se fosse a mãe. A gente vira uma criança, não vai fazer, ou vai fazer, não, pensa nisso direito, pensa naquilo direito, agora você não vai fazer isso. Uma reeducação, no caso. Na verdade, você falou a palavra-chave, né? A psicanalista ou psicanalista, você vai transferir com ele à medida que você tem uma confiança, né? Que você vai buscar a sua história e você vai sentir assim, segurança no seu psicanalista. Aí você vai começar o quê? Transferir para ele, seja ou a figura de um pai, de uma mãe, de um irmão. Então, isso é o bonito da psicanálise, né? Que você realmente, para o
para que o tratamento flua, precisa ter essa transferência, precisa ter esse elo entre o analisando e o analisado. Senão, a psicanálise ela não vai fluir. Se você procurar uma psicanalista e você não sentir bem com ela, pode ser que seja você, mas se não tiver um momento em que você consiga transferir uma confiança, uma segurança para ela, você não vai ter êxito no tratamento. Não vai. Na verdade, foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha passado por algumas. E eu já estava quase desistindo de novo, porque eu pensava, ia até um certo ponto, daquele ponto para frente não ia mais. Aí eu pensava, não quero mais. Ai, tá chato, não quero mais. Porque eu não conseguia mais falar. Chegava no dia do meu tratamento, o que você quer falar hoje? Não quero falar nada. Exatamente. E aí, tipo, nossa, um retrocesso muito grande, porque daí você se decepciona mais uma vez. Então é sempre importante a gente procurar uma pessoa que tenha repertório. Repertório para conseguir conduzir ali a tua situação. E aí vai de como fala? Afinidade mesmo. Afinidade, profissionalismo. Profissionalismo, de como o profissional ele vai conduzir aquilo. E é isso, porque a minha última e a gente brigou. Porque eu sou meio... É até comum, tá, gente? Vocês ficarem com raiva da analista, porque você vai trazer muito conteúdo seu, né? Então, é comum você transferir tudo mesmo. Né? Então, por isso que nós precisamos estar sempre estudando. Porque pode ocorrer situações, na análise existem dores. Então, quando a gente fala de dores, nós envolvemos, assim, tudo aquilo que é humano. Desde a área sexual, emocional, tudo. Então, nós temos problemas em N áreas da nossa vida que às vezes nós nem sabemos. E quando nós começamos um tratamento, nós começamos a aprofundar e melhorar. Por quê? Porque tudo que está na nossa cabeça, tudo que está fazendo confusão, eu falo assim, numa maneira prática, tá? Que a psicanálise, ela começa a organizar o seu pensamento. Ela começa a colocar tudo no lugarzinho. Por isso que eu falo, eu estou estranhamente bem, porque... Na verdade, a dor continua, tá tudo lá, mas eu tá organizando, calma, isso aqui eu tô sentindo porque eu tava transferindo pra minha relação uma dor que eu senti lá. Reconhecendo, a Dani tá no processo de reconhecer agora. Muito louca, eu tô me reconhecendo, Agora ninguém me segura. Por quê? Porque ela tá encontrando a linhazinha dela, ela tá entrando no eixo, ela quis voltar para a roda da vida. Isso. Né? Então, isso foi muito legal, é muito frutuoso quando você vê que a pessoa, ela quer. Porque o analista, o psicanalista, ele é uma ferramenta. É como um remédio, gente. Quando a gente tá doente, o corpo doente, a gente vai lá e toma um comprimido. Quando a gente tá com o cérebro doente, claro que o psiquiatra vai passar o comprimido, mas precisa de alguém para te ajudar a organizar o pensamento. Porque só o comprimido você vai tomar e vai continuar com o pensamento desorganizado. Mesmo porque, né, a indústria fármaca, os remédios hoje são pesados, mas são necessários. Porque a ciência, ela veio, gente, para melhorar a nossa vida. Né? Se você precisa tomar o seu medicamento para viver, tome o seu medicamento. Porque tem pessoas que têm preconceito. Eu tinha um certo preconceito. O que me ajudou foi as minhas clientes, porque eu comecei a ficar mal e eu tinha um preconceito. E aí as meninas falavam assim pra mim, não, Dani, eu já... Por isso que é bom também, gente, a gente compartilhar. E falar, olha, não tô bem, você não precisa falar tudo, mas fala alguma coisa, porque se a pessoa já passou por alguma coisa parecida, ela vai te ajudar. Então, o que fez eu procurar o psiquiatra mesmo pra tomar uma medicação foi as minhas clientes, quando elas falavam assim, Dani, eu já passei por um processo depressivo, e aí eu comecei a tomar o comprimido, depois eu fiz o desmame, depois da medicação eu consegui ficar bem. Porque, querendo ou não, a medicação, ela traz alguma coisa ali, alguma substância que o nosso corpo parou de produzir. A química que o nosso corpo parou de produzir, você vai encontrar no medicamento. Só que o medicamento, ele vai agir no seu físico, mas na sua mente, é você quem vai trabalhar. Né? Então, não adianta você só ficar tomando medicamento. Não adianta, porque você não vai resolver. Você vai resolver por um período e cada vez mais você vai aumentando a dosinha. Então, é muito legal você entrar na vida, tipo, eu quero sarar, eu quero melhorar, eu quero entrar nesse movimento, eu quero voltar a ter sonhos, eu quero voltar a ter gozo na vida, a sentir prazer. Esse é o natural da vida, ser uma pessoa sadia. Vão ter os problemas? Vão. Mas eu estar bem vai me dar, assim, condições para resolver os meus problemas. Porque
graças a Deus nós vamos ter problemas. Os problemas nos fazem o quê? Nos tira do comodismo, nos faz movimentar. E evoluir. E evoluir. Porque se não for o seu problema, você fica lá dentro da sua casa sem fazer absolutamente nada. Então, assim, voltando a falar, finalizando dos medicamentos, então, assim, eu quero deixar bem claro aqui que muitos casos, tá, que seu psiquiatra receitou, é muito importante você seguir o tratamento psiquiátrico, é muito importante, tá? Tem pessoas que têm, assim, problemas, assim, de outras áreas que precisa mesmo desse medicamento e às vezes achar que a psicanálise vai resolver todos os meus problemas. Gente, a psicanálise, ela também é um conjunto daquilo que você já está fazendo. Se precisa do medicamento, use o medicamento. Devagarzinho você consegue, em muitos casos, deixar o medicamento. Sim. Eu falo isso porque eu já tive um quadro de depressão há muito tempo atrás. E eu penso assim, hoje, que a depressão é uma doença assim que até tá normal falar que é depressivo. Mas o que eu vejo na depressão? Eu vou falar da minha depressão. Foi muito difícil sair da minha depressão. E eu falava para o meu psiquiatra, eu vou melhorar 110%. Ele falava, eu não acredito que você está falando isso. Eu falava, eu vou melhorar 110%. Eu queria melhorar. Mas, gente, a depressão é muito difícil, porque você lida com você mesmo. Então, o primeiro ponto para você começar a fazer o movimento é entender o que é a depressão em você. Onde está a depressão em você? Em mim, eu entendia. Eu preciso levantar da cama. Às vezes, eu ficava até às 5 horas da tarde para tomar um banho. Mas eu ficava ali insistindo comigo, que eu precisava desse movimento de novo. Então, assim, você vai sem vontade, você faz sem querer, até você entrar de novo nessa roda da vida. Até ir conseguindo pegar o eixo. No meu caso, falei pra Elaine que foi minhas cachorrinhas. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, mas tinha que alimentar os bichos, senão eu ia morrer. Então, eu levantava, jogava a ração lá e voltava a deitar. Jogava a ração lá. Até que um dia, nesse levantar, eu consegui olhar pra minha casa, olhar pra mim e pensar, não tá normal isso aqui. Faz tempo que eu tô vivendo isso. Quando a gente tá nesse quadro de depressão, é um looping eterno. Você nem percebe. Os dias passam, vai passando. Aí, a hora que eu levantei, olhei assim, falei, gente, que esquisito. Minha casa tá suja. Eu não tô atendendo faz muito tempo. Já se passou dias. Não tô normal, preciso procurar ajuda. Aí eu decidi, falei, bem, agora eu não quero mais isso pra mim, agora eu vou me tratar de verdade. Daí foi onde eu procurei os médicos, encontrei a Elaine e tá sendo estranhamente bem. Tá me fazendo estranhamente bem. Eu encontrei a Dani, né, e a gente conversou um pouquinho e ela começou a chorar e nós fomos assim... Mas a culpa não foi minha, ela começou a me analisar, gente. É mal de analista? Na verdade, eu ela percebi, vai entrando devagarinho, assim, ó. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa na dor, não adianta eu falar pra ela, olha, marca uma consulta comigo. Não. Então você vai com muito tato, com muito manejo, tentando trazer a pessoa pra você, porque eu sou uma estranha. Eu era uma estranha pra você. Sim. E o engraçado é que ela chegou, tava super sorridente, conversando, tinha atendido outros clientes, a hora que eu fui ver, ela foi indo, a hora que eu tá esquisito. Porque isso foi dentro de um diálogo, de uma conversa, e ela foi abrindo o coração, chegou num ponto que nós começamos a entrar nessas vias de análise. Aí ela começou a chorar, mas assim, foi algo assim legal pra Dani, foi algo legal pra mim. Eu falo que quando eu estou dentro do set analítico com um paciente, a primeira coisa que eu penso, tá? A primeira coisa que eu penso, eu aprendi isso muito no trabalho que eu fazia na igreja. Eu penso assim, que eu estou diante de uma pessoa que quer voltar a viver. Sim. Eu estou diante de uma dor que ele vai partilhar comigo. Então, eu preciso ter respeito por essa dor. Respeito, empatia. Eu preciso ser delicada com essa pessoa. Eu não posso chegar chegando. Eu preciso me importar com a pessoa. Eu preciso dar colo. Porque se eu não fizer essa acolhida, se eu não fizer essa maternagem com a pessoa, ela sente o quê? Desprotegida de novo, inseguro, que a dor dela não é importante. Então, quando você dá importância para a dor de uma pessoa, ela vai olhar para você diferente. Qual é o principal passo, assim, para a pessoa começar a se libertar dessa angústia, dessa tristeza? Na análise, o que vocês abordam de início, assim?
Na análise, como eu disse, a psicanálise ela é associação livre, né? Aham. Então o paciente ele vai falar e a sua cura, o seu entendimento vai vir pela fala, porque muitas coisas que você fala, a análise ela dá a possibilidade de você se escutar. É como se fosse um eco. É um eco, exatamente. Tipo, eu falo, você repete pra mim, é um eco, e aí a gente junta. Sim, e tem coisas que você já falou para um monte de gente, um monte de situação, verdade. mas naquele momento que você está no setting, que você começa a falar, você vai falando e você tem um insight, falando, meu, isso caiu diferente aqui hoje. Aham. Isso chama-se insight. E o que eu falo para as meninas que eu acho legal é porque assim, a gente conversa e desabafa com a amiga, mas quando a pessoa ela tem uma análise técnica, ela também consegue te conduzir cientificamente para um lugar de cura. Sim. Tipo, sempre vai ser conduzindo para um lugar. Porque às vezes a gente conversa com uma amiga e a gente dá a nossa opinião pessoal. O que eu faria se fosse comigo, mas eu sou uma pessoa, minha amiga Dentro é das outra suas dores pessoa. também. Isso. Então é muito difícil. Às vezes, quando eu tenho alguma cliente, eu falo, ai, vai na Elaine, conversa com ela. Porque se eu for dar minha opinião pessoal, eu já tinha acabado com tanto casamento, gente. Ai, larga. Nossa, amiga, não passa por isso, não. Você tá passando isso? Ah, se fosse comigo. Mas porque na crise É. não se toma decisão. E se você for na crise falar com uma amiga que vai te defender, ela vai falar pra você acabar com seu casamento, largar, não por mal, viu, gente? Mas por questão de acolher aquele momento sem entendimento técnico Sim. do que tá acontecendo por trás daquilo. A psicanálise também, ela trabalha com terapias de casais. Então, tem casais que chegam pra gente e falam assim, olha, essa é a minha última esperança. Porque se aqui não resolver, tem muitos casais que se resolvem na terapia e tem muitos casais também, alguns casais que se resolvem na terapia, mas se separam. Mas tem uma separação assim consensual, gente. Tá? Mas muitos casais que procuram a terapia, eles conseguem elaborar vários pontos da vida deles, eles começam a trilhar uma nova fase. Tá? Por quê? Porque quando eu falo assim, eu gosto muito de trabalhar com casais, porque para mim a família é a estrutura da sociedade. Então, quando você recebe um casal e que você vai trabalhar esse casal e vai apontar, vai fazer pontuações para que eles olhem o que é a família, porque muitas coisas vão se perdendo, né, dentro de um relacionamento, muitas dores nós vamos vivendo, muitas dores que nós trouxemos para dentro do relacionamento que nós não resolvemos conosco. Né? E o outro também. Então, quando você trabalha tudo isso, vai dando assim um horizonte, vai expandindo o outro para a vida. E o interessante disso, gente, olhando assim como mulher, sempre a mulher ela é mais dengosa, sempre a mulher procura mais do que o homem. E a gente coloca uma carga pesada nos homens também, né? Porque aquela coisa que o homem não chora, o homem não pode sofrer, a gente vai jogando uma carga em cima de uma pessoa que também teve uma infância, talvez dolorosa, sofrida, que também tem os problemas, a gente não consegue muito olhar pra isso, né? E o homem também não consegue muito falar. É mais difícil, eu acho, não sei. Depende da abordagem, né? Assim, tudo vai depender da pessoa que você encontrar. Gente, tudo é assim. Quando você vê uma pessoa, às vezes a gente fala, ai, não fica a cara daquela pessoa. Eu sou assim. E depois você conversa com a pessoa. Aliás, eu escutei um também vindo lá do fundinho. Aí você depois chega perto daquela pessoa e de repente aquela pessoa conversa com você de uma maneira que você fala, gente, não é aquilo que eu estava pensando. Eu pré-julguei. Né? Então, é muito importante você, assim, resolver os seus problemas, porque são conteúdos nossos. Quando eu olho para uma pessoa e já não gosto dele, é conteúdo seu. O que tem nele que você desaprova em você? Tem nele algo, porque se você identificou algo nele, é algo que você desaprova em você. Então, lidar com ele, eu vou ter que lidar com aquilo que eu não aprovo em mim. Acabei de tomar uma chulapada, porque eu acabei de falar que eu sou assim, ela vem falar que o problema sou eu, gente. Porque a psicanálise, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer exatamente isso. Por que muitas pessoas se sabotam? Porque é difícil lidar conosco mesmo. A psicanálise, ela vai colocar você numa vida de responsabilidade. De olhar pra você. O sofrimento é esquisito, porque daí você vê que a culpa não é do outro. Não é do outro. A culpa é nossa. Você está optando por ficar. Talvez porque eu não sabia, tudo bem, mas agora
vendo esse post e você está sabendo. Você pode dar esse passo para tentar melhorar muito a sua vida. Então, a psicanálise ela vai trazer o quê? A responsabilidade de você escolher. E aí você erra consciente. Você pode escolher errar, mas você vai errar consciente. Olha, eu estou fazendo errado, mas eu estou fazendo tudo porque bem. eu quero. E tá tudo bem. Eu dou umas erradas conscientes. Tá tudo bem. Quando as pessoas às vezes chegam no set e falam para mim, olha isso, então as pessoas já chegam se acusando. Tá tudo bem. Quando você fez a escolha lá atrás, você fez a escolha porque você achou que aquela escolha seria boa para você. E por um período aquela escolha foi boa para você. Hoje, você precisa fazer uma nova escolha, porque aquela não está mais sendo suficiente. E tá tudo bem, gente. É porque a vida é transição. A vida é transição. E aí a gente pode escolher de novo, de novo, de novo. A gente pode ir mudando de opinião, né, Elaine? A gente pode ir mudando de opinião. A gente precisa mudar de opinião. A gente precisa cada vez mais formular coisas novas. Nós precisamos desse movimento do novo. Sabe, aquela pessoa que vive dentro daquele quadradinho, ela vai ficando para trás, ela vai ficando fechada nela mesma. Aí ela vai envelhecendo. O que acontece quando a pessoa vai envelhecendo? Ela vai ficando mais rancorosa, né? Porque ela não tratou. Ah, é verdade. Aí as pessoas falam assim... Aqueles velhinhos rancorosos que a gente vê. Isso! Você fala, nossa, ele tinha uma dor, ele não tratou a dor e hoje ele ficou rancoroso. Aí ninguém quer ficar perto. Então, eu não quero ser uma velhinha rancorosa. Ó, o Neto ali, ó, sou eu aqui, ó. Já encontrou o caminho. Já encontrei um paciente aqui, ó. Já encontrei. Tá ali escutando tudo e sinalizando ele, sinalizando tudo. Gente, a gente tem 5 minutos pra gente encerrar. É tanta coisa que passa tão rapidinho, né, Elaine? Passou muito rápido. E qual rápido. que é a última dica, assim, que você deixa universal pra todo mundo? Uma dica de psicanalista, de uma pessoa que cuidou de muitas pessoas na igreja e decidiu ir por esse caminho mais por amor mesmo? A dica que eu deixo é assim, não é legal você se sentir só. Né? Estar só por opção, tudo bem. Mas começar a se sentir só já é um sintoma. Né? Então, eu falo, fique atento aos seus sintomas. Fique atento se a vida se tornar branca e preta. Se nada mais tiver sentido. Fique atento. Então, eu deixo, sim, um convite para vocês conhecerem a psicanálise, para que vocês mergulhem dentro de vocês. E claro, gente, respeite o seu tempo, respeite a sua dor, respeite a sua história, seja delicado com você, sabe? Não queira resolver tudo, vai devagar. E nem fique se culpando não também. Não fica é se culpando, não, sabe? Não fica naquilo, eu não consigo, eu me culpo, eu fiz algo que não foi legal. Não, traz a sua história, conheça a sua história, reveja onde você pode melhorar. Entenda por que você fez aquilo naquele momento. Às vezes era só aquela opção que você tinha. Exato. As suas escolhas naquele momento foi a melhor escolha que você conseguiu fazer. E pronto, e tá tudo bem. Mas que você pode ressignificar várias coisas na sua vida. Várias coisas na sua vida pode ser melhor. E vai ser melhor. Com certeza. Quando você dá o passo, quando você respeita você mesmo, quando você respeita a sua dor, você é um ser humano melhor. Aí entra naquilo que Jung fala, né? Que é o coletivo. Quando você faz um bem, todo mundo recebe. Sim. E uma pessoa de bem é uma pessoa de bem, todo mundo quer ficar perto. Então, quando você faz um bem para alguém, a humanidade vai receber esse bem. Mas também quando você faz algo ruim, todo mundo recebe um pouquinho desse coisa ruim. Dessa energia. E é isso, gente, é aquilo. Isso vai ficar para sempre na minha cabeça. Na crise, não tome decisão. Se você está assistindo esse vídeo e estava querendo fazer alguma coisa, pensando em qualquer coisa, e se você estiver em crise, não faça. Procura ajuda, procura análise. Vá onde você se sentir melhor, mas vá. Isso é importante. Isso é muito importante, sabe? Se levante, vá. Não é fácil, né? Olhe pra você. Dê uma chance pra você. Queira voltar a viver. Dá uma chance pra vida. Sabe? Vai buscar o sentido de novo. É difícil? Eu não estou falando aqui que vai ser fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível. É possível. Gente, é isso. Muito feliz com a Elaine aqui. É muito importante trazer essa consciência, porque realmente a gente pode estar muito bem por fora, bonita, maquiada, mas se a gente não estiver bem por dentro, com a cabecinha boa, não resolve. Quantas mulheres a gente está vendo morrer na mesa de cirurgia e a gente olha e fala, meu, essa menina é linda, essa menina é perfeita, foi fazer uma cirurgia no joelho e morreu. Então alguma coisa estava faltando e não era beleza.
externa, era alguma coisa interna. Que a autoestima é isso, né, gente? Precisamos sempre lembrar, a autoestima é o seu olhar para você, Sim. é amar você. Como que você se ama? Como que você se vê? Para sua autoestima subir, você tem que ter um olhar para você. Isso é autoestima. A autoestima é estar com a unha feita, cabelo feito. Não, isso aí é estar arrumado. A autoestima, levar o bem, levar a alegria, é se amar. Eu me amo, eu quero me amar, eu quero conhecer quem é a Elaine, eu quero olhar para a história da Elaine. Essa conhecer vai me fazer o quê? Me amar, trazer a minha autoestima. É isso, então fica o recado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Um beijo. Beijo, até a Obrigada, próxima. Elaine.